Ex-presidente Jair Bolsonaro começa a cumprir a pena de mais de 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe. Outros 7 condenados ficarão presos em Brasília ou no Rio de Janeiro. Ministro Alexandre de Moraes pede para ser cassado o mandato do deputado Alexandre Ramagem, que foi condenado e fugiu para os Estados Unidos. Senado reage contra a indicação de Jorge Messias para o STF, aprovando pauta com um custo bilionário aos cofres do governo. Suspeita de bomba provoca tumulto e desocupação do Ministério da Igualdade Racial em Brasília. Crianças são a maioria das testemunhas das violências praticadas contra as mulheres no Brasil. Rússia se prepara para negociações enquanto faz novo ataque contra o território da Ucrânia. E a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, também decidiu aproveitar as suas belezas naturais e cobrar pedágio dos turistas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator da ação penal da tentativa de golpe de Estado, declarou que o caso envolvendo 3 dos 8 réus transitou em julgado, determinando que não cabem mais recursos e abrindo caminho para a execução das penas. Os 3 condenados são Alexandre Ramagem, que se encontra foragido, Anderson Torres e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Não cabem mais recursos da defesa e o ex-presidente passa a cumprir a pena definitivamente. Bolsonaro foi considerado líder da organização criminosa e condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Ele foi condenado por organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A defesa de Bolsonaro decidiu não apresentar novos embargos de declaração após a prisão preventiva decretada no sábado. Bolsonaro foi preso preventivamente depois de danificar a tornozeleira eletrônica e está no 3º dia de detenção na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Bolsonaro agora segue preso definitivamente aqui na Superintendência Regional da Polícia Federal, como consta na decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente recebeu a visita dos filhos e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nesta terça-feira, Flávio Bolsonaro afirmou após visita que o ex-presidente está indignado e emocionalmente abalado. Carlos Bolsonaro também o visitou e disse que o pai chorou e está psicologicamente fragilizado, com crises de soluço e pouca alimentação. Bolsonaro recebe atendimento médico contínuo por ordem judicial e também foi visitado por Michele Bolsonaro e por seus advogados. A sala onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vai cumprir a pena de 27 anos e 3 meses pela trama golpista, tem cerca de 12 metros quadrados. O espaço foi adaptado para receber o ex-mandatário e segue o padrão reservado a custodiados sob responsabilidade direta da Polícia Federal. O local conta com cama de solteiro, ar-condicionado, televisão, escrivania, cadeira, armário, frigobar e banheiro privativo. O espaço passou por reforma recente para comportar a possibilidade de prisão do ex-presidente. São condições compatíveis com o que a legislação define como sala de Estado Maior. A estrutura lembra a sala usada pelo então ex-presidente Lula quando ficou detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba durante a condenação no caso Triplex, posteriormente anulada pelo Supremo. Outro ex-presidente que passou por dependências da PF foi Michel Temer, preso por 4 dias no Rio de Janeiro durante a Operação Descontaminação, um desdobramento da Lava Jato. Jair Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe após as eleições de 2022 e deixou a prisão domiciliar preventiva para cumprir agora a pena de regime fechado na sede da Polícia Federal. A Câmara dos Deputados da Itália aprovou a pena de prisão perpétua para quem assassinar mulheres. A medida, que já passou pela avaliação do Senado, será levada agora para a sanção do presidente Sérgio Mattarella. A decisão coincidiu com o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A cada 10 minutos, uma mulher é morta no mundo. E no Brasil,
Um levantamento divulgado hoje no Dia Internacional de Combate à Violência, ela revelou outra agressão. A maioria das testemunhas do que acontece com as mães são as crianças. A violência contra a mulher segue em alta no Brasil. O novo levantamento da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher aponta que, entre os casos de 3,7 milhões de brasileiras que declaram ter vivido violência doméstica ou familiar nos últimos 12 meses, 7 em cada 10 aconteceram na presença de outras pessoas. As testemunhas, em geral, são crianças. Os dados apontam ainda que as testemunhas adultas não tomam nenhuma atitude para ajudar no momento da agressão. Especialistas ressaltam que o combate precisa entrar nas casas, a começar na educação infantil, para que crianças e as próprias mães saibam o momento de denunciar e pedir ajuda. Além disso, o levantamento aponta que, diante da violência, as vítimas costumam buscar ajuda longe das autoridades estatais. Entre elas, 58% afirmam que buscam apoio na família, 53% na igreja e 52% contam para amigos. Os serviços públicos aparecem em segundo plano. Apenas 28% delas registram denúncia em delegacias da mulher e 11% afirmam que procuram o Ligue 180. Em muitos casos, medo, dependência econômica e falta de redes de apoio impedem que essas mulheres interrompam o abuso. Assim, a repetição da violência, somada à falta de compreensão do que é agressão, mantém milhares de brasileiras presas em relações marcadas pela dor e pela omissão. Entre a parcela da população que mais sofre com a violência doméstica estão as que ganham menos e têm menor escolaridade. Elas têm maior desconhecimento sobre os mecanismos de proteção. E a seguir, 7 condenados pela tentativa de golpe de Estado ficaram presos em Brasília ou no Rio de Janeiro. E o ministro Alexandre de Moraes pede para ser cassado o mandato do deputado Alexandre Ramagem, que foi condenado e fugiu para os Estados Unidos. E como dissemos no bloco anterior, o ministro Alexandre de Moraes determinou o início imediato do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente permanecerá na sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E, além de Bolsonaro, outros 4 integrantes do núcleo crucial também tiveram a prisão decretada. São eles o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e os ex-generais do Exército Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, além do ex-almirante da Marinha Almir Garnier. Os demais acusados por fazerem parte do núcleo crucial da trama golpista também tiveram um processo transitado em julgado. Para eles, assim como para Jair Bolsonaro, não cabem mais recursos. Os condenados são Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022, condenado a 26 anos. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, condenado a 24 anos. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, condenado a 24 anos. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, condenado a 21 anos. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, condenado a 19 anos. E Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias. 4 réus do núcleo central, ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, além do almirante Almir Garnier, apresentaram novos recursos a Alexandre de Moraes. As defesas questionam pontos da decisão, apontam supostas omissões e alegam erros no cálculo das penas. Braga Neto protocolou 2 tipos de recurso, sendo um alegando erro no somatório da pena, outro pedindo anulação da condenação e envio do caso à primeira instância, sob argumento de que o STF não teria competência para julgá-lo. A defesa de Paulo Sérgio Nogueira diz que a pena deveria ser menor e que o ex-ministro teria tentado reduzir riscos e desencorajar um golpe. Já a de Augusto Heleno alega que Alexandre de Moraes teria extrapolado ao confrontar testemunha com postagens fora dos autos, o que violaria a imparcialidade. Almir Garnier também apresentou embargos infringentes e pediu a revisão da pena de 24 anos. Anderson Torres não apresentou novos embargos e solicitou apenas cumprir a pena em local específico, alegando risco em unidades prisionais comuns por atuação na segurança pública. Na decisão de Alexandre de Moraes, Braga Neto vai ser detido na divisão do Exército na Vila Militar, no Rio de Janeiro.
Alexandre de Moraes já determinou que a Câmara seja comunicada pela perda de mandato de Alexandre Ramagem, que teve a expedição do mandato de prisão e a inserção do nome do parlamentar que está foragido nos Estados Unidos no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões. Na última quarta-feira, Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Ramagem. A Polícia Federal identificou indícios de tentativa de fuga, na qual ele teria saído do Rio de Janeiro em direção a um estado da região norte, depois seguido por via terrestre até um país vizinho e de lá embarcado para os Estados Unidos. Os demais condenados vão cumprir prisão em Brasília. Entre eles, Almir Ganier na Estação Rádio da Marinha, Augusto Helena e Paulo Sérgio Nogueira vão para o Comando Militar do Planalto, Anderson Torres vai para Papudinha, uma instalação no presídio da Papuda que é supervisionada pela Polícia Militar. O ex-presidente Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, iniciou sua trajetória política como deputado federal no final dos anos de 1980. Chegou a presidir o Brasil e hoje está preso por tentativa de golpe de Estado. Jair Messias Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955 na cidade de Glicério, no interior de São Paulo. Ele é um dos 6 filhos do casal Percy Geraldo Bolsonaro, um dentista prático, e Olinda Bonturi. Após terminar o ensino médio, ingressou no curso de formação de oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, onde se formou em 1977. Bolsonaro casou 3 vezes e tem 4 filhos. E atualmente é casado com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Jair Messias entrou na vida pública elegendo-se vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão em 1988. Ele não permaneceu muito tempo na Câmara Municipal, pois em 1990 foi eleito deputado federal pela primeira vez com quase 18 mil votos. Durante a carreira política, foi 7 vezes deputado federal pelo Rio de Janeiro. Por declarações mais polêmicas, em 2003, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse à deputada federal Maria do Rosário que não estupraria a deputada federal Maria do Rosário porque não merece. A declaração aconteceu quando Jair Bolsonaro dava uma entrevista dizendo que era a favor da redução da maioridade penal no Brasil e a deputada Maria Rosário tinha opinião contrária. Em 2018, filiou-se ao então Nanico PSL para disputar as eleições. O partido saiu de uma bancada com 8 deputados federais para 52 eleitos, surfando na onda bolsonarista e na alta taxa de renovação do parlamento. E nesse mesmo ano se tornou pela primeira vez o presidente do Brasil, com quase 58 milhões de votos. Na época, as redes sociais teve um papel importantíssimo para a vitória nas eleições. Durante o governo, porém, Bolsonaro acabou marcado pelo seu negacionismo durante a pandemia da Covid-19 e pelos conflitos que teve com outros poderes, sobretudo com o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Câmara dos Deputados declare a perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, depois de ser condenado a 16 anos de prisão pela tentativa de golpe. Ele fugiu para os Estados Unidos. No mesmo dia em que encerrou as possibilidades de recurso e ordenou o cumprimento das penas dos envolvidos no ataque de 8 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na sua decisão que a presidência da Câmara receba um ofício sobre a perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que está foragido nos Estados Unidos. Além disso, o ministro determinou que o Tribunal Superior Eleitoral torne Ramagem inelegível e que o Ministério de Justiça o destitua do cargo de delegado da Polícia Federal. A ordem faz parte da condenação de Ramagem na ação penal da trama golpista, onde o parlamentar foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 50 dias multa por ter utilizado a estrutura da ABIN para monitoramento ilegal de adversários políticos e auxiliar os ataques de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Ramagem foi o único dos 8 réus a não ser condenado pelos 5 crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Isso porque a Câmara dos Deputados determinou a suspensão da ação penal em relação aos crimes supostamente praticados depois da sua diplomação como deputado.
Ao contrário dos outros réus, ele não foi julgado por deterioração ao patrimônio tombado e dano qualificado. E a seguir, quadrilha que fingia entregar presentes de aniversário faturou 14 milhões de reais em vários estados brasileiros. E uma suspeita de bomba provocou tumulto e a necessidade de desocupação do Ministério da Igualdade Racial em Brasília. Um grupo que aplicava o golpe do presente foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná. Os criminosos teriam movimentado 14 milhões de reais roubando os dados bancários de quem estava recebendo flores ou uma caixa de chocolate. A Polícia Civil do Paraná cumpriu mais de 170 mandatos judiciais contra um grupo suspeito de praticar o golpe do presente, em dezenas de vítimas, chegando a movimentar mais de 14 milhões de reais. A ação, que aconteceu na manhã desta terça-feira, investigou ao menos 270 vítimas do Paraná, além de outras pessoas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia. A polícia paranaense explica que a investigação teve início há cerca de um ano e identificou a estrutura da organização criminosa, bem como seu modo de ação. Os criminosos possuem os dados das vítimas que eles buscam. Dados de aniversário, são dados que são aí obtidos através da internet de modo muito fácil. Eles levam um presente até essa vítima, geralmente uma flor ou um chocolate, e ao passar o frete daquela entrega, eles acabam passando um valor a mais. Em alguns casos identificados pela delegacia, ficou constatado que eles usavam até aplicativos de maquininhas adulterados, que pegavam os dados das vítimas, passavam via Bluetooth para os seus celulares e posteriormente eles faziam a troca do cartão e faziam gastos. Depois da aplicação do golpe, o dinheiro era rapidamente distribuído em diferentes contas bancárias de laranjas, com a intenção de ocultar os valores e dificultar o rastreamento feito pela instituição financeira ou pela polícia. Até o momento, 26 pessoas foram presas. Pelo menos 27 pessoas receberam atendimento depois de um susto no Ministério da Integração Racial em Brasília. No começo havia suspeita de que havia uma bomba no local, mas o que aconteceu foi um curto-circuito. Uma explosão seguida de incêndio em uma subestação de energia no bloco C da esplanada dos ministérios levou à evacuação completa do edifício. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um técnico que trabalhava no local sofreu queimaduras em 60% do corpo e teve gente que ficou presa em elevador, mas a maioria desceu pela escada de incêndio até de forma tranquila, apesar do desespero. A subestação onde fica o gerador do ministério fica na parte externa do bloco. Pelo menos 27 pessoas receberam atendimento médico por terem inalado fumaça. Durante essa manutenção, houve uma explosão. Dois funcionários que estavam lá embaixo foram atingidos. Um apresentava queimaduras graves, o segundo estava com intoxicação, porém não apresentava queimaduras tão graves, e um terceiro entrou para fazer o resgate desses dois que estavam lá dentro. Os três foram transportados ao hospital referência. Esse terceiro que entrou só com sintomas de intoxicação. Também na esplanada dos ministérios, no bloco E, a segurança do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações acionou a Polícia Militar após uma mala ser encontrada na portaria do prédio. De acordo com a PM, a área foi isolada e o volume suspeito foi avaliado pelo Batalhão de Operações Especiais. A princípio, poderia ser um ato de revolta pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas logo a operação foi encerrada após a verificação de que a mala estava vazia. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pediu ao Tribunal de Justiça a suspensão da medida que libera o mototáxi na cidade. O prefeito quer mais 120 dias para regulamentar a modalidade se realmente não houver outra saída. O Supremo Tribunal Federal determinou a volta do serviço a partir do próximo dia 11. Para justificar a sua oposição ao transporte de passageiros em motos, Ricardo Nunes lembra o aumento do número de acidentes e os custos para os cofres públicos. Um vereador do PL foi preso hoje no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de apoiar traficantes contra as forças de segurança.
Um vereador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi preso na manhã desta terça-feira sob suspeita de ajudar traficantes do 3º Comando Puro na instalação de barricadas em comunidades para evitar o acesso da polícia aos locais. Hernani Aleixo, o terceiro mais votado na última eleição, foi detido durante a Operação Muro de Favores, vinculada à estratégia da Ação Barricada Zero, anunciada na última semana pelo governador Cláudio Castro. Segundo a polícia, áudios e mensagens indicam que o vereador forneceu material e apoio logístico para erguer barricadas, obstáculos feitos de ferro, concreto e vigas que dificultam o acesso de policiais e a chegada de serviços públicos em Vilar dos Teles. Hernani também é acusado de negociar vagas de nomeação em troca de apoio eleitoral. A Câmara dos Vereadores foi questionada a respeito da prisão de Aleixo, mas não se manifestou até o momento. Além do vereador, o irmão de um traficante também foi detido. A Justiça autorizou 8 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão. Até a última atualização, 5 pessoas haviam sido presas. A investigação da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro mira criminosos que atuam nas comunidades Trio de Ouro, em São João de Meriti, Guaxa e Santa Teresa, em Belfor Roxo. Segundo a polícia, o grupo combina tráfico de drogas, homicídios, extorsão de comerciantes e lavagem de dinheiro, utilizando as armas de fogo e uso restrito. E a seguir, o Senado reage contra a indicação de Jorge Messias para o STF, aprovando pauta com um custo bilionário aos cofres do governo. E a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, também decidiu aproveitar as suas belezas naturais para justificar a cobrança de pedágio dos turistas. Agentes comunitários de saúde comemoram a aprovação da proposta que garante a aposentadoria especial desses agentes. O projeto que regulamenta a aposentadoria foi discutido no plenário do Senado e votado por unanimidade pelos senadores. O plenário do Senado Federal aprovou o projeto que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos 57 senadores presentes. A aposentadoria especial vale apenas para aqueles agentes que tenham pelo menos 20 anos no exercício da função. A proposta também abre a possibilidade para a aposentadoria com 15 anos na atividade e mais em 10 em outra ocupação. O projeto de lei complementar tem como proposta garantir a aposentadoria aos 52 anos para homens e 50 para mulheres, com salário integral e reajustes iguais aos trabalhadores da ativa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desengavetou o projeto que prejudica as contas do governo. A proposta facilita a aposentadoria de agentes de saúde e também aumenta o valor de seus benefícios. Um estudo da Confederação Nacional de Municípios aponta que o custo do projeto de lei complementar será de 103 bilhões de reais para os municípios, com elevação de déficit dos regimes próprios de previdência social. Agora o projeto aprovado segue para a Câmara dos Deputados. E o Senado anunciou que a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, vai acontecer no dia 10 de dezembro. Messias foi indicado pelo presidente Lula para assumir uma vaga no STF. A Comissão de Constituição e Justiça irá sabatinar o advogado-geral da União, Jorge Messias, no dia 10 de dezembro. Otto Alencar e Davi Alcolumbre, presidentes da CCJ e do Senado, divulgaram essa informação. A sabatina é um procedimento do Senado Federal para avaliar as qualificações histórico-profissional, integridade moral e posicionamentos jurídicos e políticos de indicados a cargos públicos de grande importância. No caso, Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, que pediu a aposentadoria antecipada da Corte em outubro. O senador Everton Rocha será o relator dessa indicação. Ele deve dar uma resposta a Messias no dia 3 de dezembro. Jorge Messias marcou conversas com alguns parlamentares, buscando votos, principalmente procurando apoio de senadores da bancada evangélica. A mensagem do presidente Lula, que o indica para a vaga do ministro aposentado, ainda não foi enviada ao Senado.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Paralelo 5, que atingiu uma organização criminosa responsável por desviar milhões de reais da saúde em municípios do Rio Grande do Sul e São Paulo. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. As diligências contaram ainda com o sequestro de 14 imóveis, a apreensão de 53 veículos e uma embarcação, além do bloqueio de mais de 22 milhões de reais em contas bancárias. Outras medidas cautelares foram impostas aos 20 investigados, como afastamento de funções, suspensão de atividades econômicas, restrição de acesso a órgãos públicos e proibição de contato entre os envolvidos. A decisão do Juízo das Garantias da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento ainda determinou a designação de interventores nos hospitais municipais de Jaguari, no Rio Grande do Sul, e em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A Polícia Federal investiga desde janeiro de 2024 como um grupo de empresários de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, assumiu a gestão dos hospitais municipais. Os investigadores afirmam que o grupo usou empresas de fachada e entidades intermediárias para emitir notas fiscais frias e esconder a real destinação do dinheiro público. Segundo a Polícia Federal, valores milionários eram rapidamente distribuídos para dezenas de contas de pessoas físicas e jurídicas sem qualquer relação com os serviços contratados. As investigações também apontam desvios feitos diretamente das contas convênios que bancavam salários elevados a funcionários que não trabalhavam, contratos fictícios, aluguéis de imóveis de alto padrão, viagens de luxos, compras de bens particulares e manutenção de vantagens pessoais. Todo esse gasto era feito com o dinheiro destinado originalmente aos hospitais de Jaguari, no Rio Grande do Sul, e em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de capitais e outros delitos conexos. A operação ocorreu nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Roraima. Começou o feirão Limpa Nome do Serasa. Neste grande mutirão no centro de São Paulo, mais de 1.600 empresas estão oferecendo descontos de até 99% nas dívidas dos consumidores. No primeiro dia do feirão Limpa Nome, que começou nesta terça-feira, milhares de pessoas foram em busca de renegociar suas dívidas. Com palestras sobre educação financeira, alguns até pararam para aprender algumas lições ensinadas por personalidades que abordaram assuntos diversos relacionados ao universo das finanças pessoais e empresariais. Mas para a maioria ali presente, a prioridade mesmo é sair sem dívidas. Mais de 39 bilhões de reais é o valor da dívida somada dos inadimplentes somente da capital paulista, uma média de R$ 7.400 por pessoa. Para quem veio tentar negociar, a expectativa é começar 2026 sem cobranças e o melhor, com nome limpo. No estado de São Paulo, são cerca de 19 milhões de pessoas com alguma restrição. E as causas, apesar de serem diversas, sempre apontam para as mais específicas, como conta a especialista em educação financeira, Aline Vieira. Em primeiro lugar é o cartão de crédito, sem dúvida, essa é a dívida mais comum. Na sequência tem também as dívidas de contas básicas, como água, luz e gás. Elas também são muito presentes e contas também de lojas, varejo. E aqui no feirão tem mais de 1.600 empresas parceiras dentro desses segmentos para realmente ajudar o máximo de pessoas possíveis a conseguirem até 99% de desconto. E foi pensando nesses 99% de desconto que teve gente vindo de outras cidades para tentar quitar a dívida e começar 2026 sem dor de cabeça. Mas eu vim de Arujá tentar resolver aqui minha situação. Vale a pena você vir aqui, fazer essa renegociação e o ano novo, se Deus quiser, começar com o nome limpo, né? É muito importante isso aí. Para quem se interessou e quer começar 2026 sem dívidas, a Tenda Serasa Limpa Nome em São Paulo está acontecendo no Vale do Anhangabaú, até dia 29 de novembro, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. O governo do presidente Lula decidiu vetar vários trechos da medida provisória do setor elétrico. Um deles ajuda o consumidor ao impedir um aumento previsto de 6% na conta de luz. A medida provisória promove uma reestruturação ampla das regras do setor elétrico. O texto original, enviado pelo Executivo, tratava principalmente da modernização do modelo, da atualização da operação do sistema e da renovação de concessões.
O governo federal decidiu manter na íntegra o trecho que estende até 2040 a contratação de energia gerada por usinas a carvão, uma medida contrária ao apelo dos ambientalistas, que combatem os combustíveis fósseis. Ao sancionar a MP, o governo Lula vetou 22 trechos. Foram barradas mudanças nas regras de autoprodução de energia, a ampliação dos subsídios para as usinas solares e eólicas, além da criação de incentivos adicionais para projetos sem demonstração de impacto tarifário. Também caíram o artigo que alterava o cálculo do preço de referência do petróleo proposto para elevar a arrecadação da União, e o que obrigava as distribuidoras de energia a destinarem verba para pesquisa, desenvolvimento e programas de eficiência energética. Os principais pontos preservados na medida provisória prevêem um teto para os gastos na conta de desenvolvimento energético. Outra novidade é que foi fixado um prazo de 3 anos para a abertura do mercado de energia. Significa que os consumidores, inclusive residenciais, poderão escolher a companhia de quem irão receber energia. As contas do Brasil com o exterior fecharam outubro com saldo negativo de 5 bilhões e 100 milhões de dólares. O resultado foi 31% melhor do que em setembro e foi alcançado graças à balança comercial, que melhorou, apesar do tarifaço do governo dos Estados Unidos. No acumulado em 12 meses, o resultado é de quase 75 bilhões de dólares no vermelho, um pouco melhor também que no período anterior. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse hoje que a meta da instituição deve ser perseguir uma inflação anual de 3% e não aceitar o teto de 4,5%. A fala na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado soou como um alerta para o risco de a taxa de juros permanecer em 15%. No mercado financeiro, o reflexo foi uma queda de 0,35% na cotação do dólar, que fechou o dia em R$ 5,37. E a Bolsa de Valores subiu 0,41% e fechou aos 155.910 pontos. Metade da população do estado de São Paulo está com o abastecimento de água em risco devido à crise hídrica atual. O desabastecimento parcial atinge os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital e pelo menos 7 cidades do interior. Pelo ritmo das chuvas, abrir a torneira e não sair nada poderá ser a realidade de metade da população que depende da represa de Guarapiranga. O sistema de abastecimento da região sofre um risco real. Os reservatórios que abastecem São Paulo passam por um momento crítico. O volume de água despencou e os níveis chegaram aos piores índices em pelo menos 10 anos. As chuvas voltaram, mas continuam abaixo da média histórica. Os reservatórios não se reabastecem como deveriam e o histórico mostra que, sem chuvas fortes até março, a crise pode agravar ainda mais. Cantareira e o Alto do Tietê operam com menos de 30% da capacidade, o que acende um sinal vermelho para a região metropolitana. Com isso, cresce o risco de corte de fornecimento ou de forte redução da pressão da água nas torneiras. Já houveram reclamações de bairros e até cidades que estão passando por interrupções frequentes, inclusive à noite. É o caso de São Caetano do Sul, que a prefeitura decidiu adotar um racionamento de água no período noturno. A restrição ocorre das 19 até às 5 horas da manhã e deve perdurar até que o nível do sistema seja recuperado pelas chuvas. O governo estadual disse que estão tomando medidas para evitar que a situação piore. Parou de liberar novas autorizações de uso de água para coisas que não são prioridades, para evitar desperdício. As chuvas intensas que atingiram Santa Catarina deixaram mais de 100 pessoas desalojadas e muitos locais ficaram inundados. Com a continuidade das precipitações e a avaliação dos danos, a expectativa é que o número total de municípios afetados e em emergência continue a aumentar, já que ao menos 25 cidades foram atingidas. A cidade de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, figura como o município mais atingido até o momento. Em menos de 24 horas, a cidade de 11 mil habitantes registrou um volume de chuva equivalente ao esperado para uma semana, resultando em diversos pontos de alagamentos e danos
danos significativos à estrutura e à população. Os efeitos da chuva intensa foram severos. Além das residências tomadas pela água, um grupo de bois chegou a ficar isolado após a inundação da propriedade. Diante do quadro, a prefeitura suspendeu as aulas na segunda-feira e também na terça e providenciou um abrigo para acolher moradores desalojados. O governador Jorginho Melo tem visita aos municípios programada para inspecionar as condições e avaliar a extensão dos estragos causados pelas inundações. Em Joinville, na região do norte do estado, a segunda-feira foi marcada por pontos de alagamento. Ao menos 4 bairros registraram interdições e problemas causados pelo acúmulo de água nas vias. A instabilidade climática não se restringiu só a Santa Catarina. Esse mau tempo também provocou estragos no Paraná, em Guarupava. A queda de pedra de granizo do tamanho de ovos de galinha causou prejuízos e chamou a atenção. E no Rio Grande do Sul, o município de Erechim registrou mais de 150 pessoas feridas em decorrência dos temporais. A Defesa Civil dos dois estados segue em alerta e monitoram as áreas de risco, prestando assistência aos municípios e às famílias afetadas. Os Estados Unidos e a Rússia preparam um novo encontro em Abu Dhabi na tentativa de chegar a um acordo para pôr fim no conflito com Kiev. Nesta terça-feira, Moscou realizou novos ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia. Na frente militar, Kiev e Moscou não deram sinal de trégua, lançando ataques aéreos massivos contra posições inimigas. 6 pessoas morreram na capital ucraniana, enquanto 3 pessoas morreram na Rússia, nas regiões fronteiriças de Krasnodar e Rostov, de acordo com autoridades locais. O principal negociador americano nesta etapa das tratativas entre Ucrânia e Rússia, o secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, participou de conversas separadas com enviados russos em Abu Dhabi, em uma nova tentativa de avançar com um acordo de paz. As negociações, iniciadas na noite de segunda-feira e que continuaram nesta terça, aconteceram em um momento em que Kiev e Moscou trocaram fortes ataques aéreos, com confirmação de mortes pelos dois lados do conflito. A reunião nos Emirados Árabes ocorre após a rodada de negociação realizada no fim de semana, em que a Ucrânia e seus aliados europeus apresentaram uma contraproposta ao plano de 28 pontos, que os Estados Unidos haviam construído em diálogo direto com o lado russo. Washington e Kiev emitiram uma declaração conjunta ao fim do encontro em Genebra, mencionando progressos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a sugerir que algo bom estava em curso. O lado russo expressou insatisfação. Após a contraproposta europeia, o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, classificou o novo texto como completamente improdutivo durante uma conversa com jornalistas em Moscou e acrescentou que à primeira vista que não serve. Em uma manifestação nesta terça-feira, o principal porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse não ter nada a declarar sobre as negociações em Abu Dhabi. Peskov disse que o único documento substancial hoje é a versão americana, a versão de Donald Trump. Antes de fechar um acordo, Volodymyr Zelensky deve dialogar com os aliados europeus, que reagiram imediatamente após as primeiras informações sobre os termos pró-Rússia serem vazadas pela imprensa americana. Os países da chamada Coalizão de Voluntários, que já inclui cerca de 30 países, realizaram uma reunião virtual, convocada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e o premier britânico, Keir Starmer. Em uma entrevista a uma emissora de rádio francesa, Macron afirmou que a França não deseja uma paz que coloque a Ucrânia em uma posição insustentável, que signifique uma rendição. O presidente francês demonstrou preocupação com uma solução que permita que a Rússia continue avançando ainda mais, colocando a segurança da região em risco. Jakarta, capital indonésia, assumiu a liderança do ranking das cidades mais habitadas do mundo. Agora está com quase 42 milhões de habitantes e ultrapassou o Japão. O problema ou problemas é que tantas pessoas precisam encarar uma cidade com uma infraestrutura com o sinônimo de deficiência. A quantidade total de cidades no mundo dobrou entre 1975 e 2025, atingindo cerca de 12 mil. Até o ano de 2050, a expectativa é que esse número ultrapasse os 15 mil. Cidades de pequeno e médio porte estão apresentando um crescimento ainda mais acelerado em comparação às megacidades. Até pouco tempo, tinha o conhecimento de que Tóquio era a cidade mais populosa do mundo,
mas agora não é mais. Tóquio ocupava a posição de maior cidade no mundo no ano 2000, mas o crescimento populacional mais moderado nos últimos 25 anos resultou na sua queda dessa posição. De acordo com o levantamento feito pela ONU, hoje Jakarta, capital da Indonésia, se tornou a nova líder mundial em população urbana. Para se ter uma noção, São Paulo ocupa apenas a 13ª posição com quase 19 milhões de habitantes. Precisariam de um pouco mais de 2 vezes a população da capital paulista para alcançar Jakarta. Mas ter uma enorme população também traz juntos grandes desafios. Jakarta tem tido problemas com excesso de poluição, desigualdade social e escassez de moradias. O governo indonésio, inclusive, já planejou construir uma nova capital para tentar aliviar a pressão urbanística de Jakarta. Entre os desafios mais urgentes estão as inundações. A metrópole é uma das cidades que mais afundam no planeta. Bairros inteiros cedem entre 5 a 10 centímetros por ano por causa da extração de água subterrânea. É uma cidade gigante construída sobre um terreno que está descendo. Quase metade da capital está abaixo do mar. E quando junta isso com maré alta, enchentes e chuvas fortes, a capital não dá conta. Durante um evento no Rio de Janeiro, o governo federal anunciou que mais de 8 milhões de turistas internacionais visitaram o Brasil. Além disso, 2 turístrômetros foram instalados para a população acompanhar a chegada de pessoas no país. Quem estiver passeando pela orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou pela esplanada dos ministérios em Brasília, vai dar de cara com o turistômetro. Painéis de 5 metros que exibem a chegada de turistas ao Brasil em tempo real. Os equipamentos fazem parte de uma campanha da Embratur, com o Ministério do Turismo, e vão celebrar a marca inédita de 8 milhões de estrangeiros no país. A ideia é dar visibilidade diária ao fluxo de turistas fora do Brasil, que já superou a série histórica. O levantamento foi feito por uma plataforma de viagens que indicou que o Brasil foi o destino global mais procurado por pessoas no mundo todo. A expectativa do Ministério do Turismo é que até o último dia do ano o número salte para 9 milhões. Uma das maiores conexões aéreas feitas pelos estrangeiros é Brasil e Argentina. A rota entre os vizinhos vive sua melhor fase entre dezembro desse ano e março de 2026. Inclusive, o Brasil registrou que em 10 meses 3 milhões de argentinos estiveram no país, o aumento de 85% na comparação ao mesmo período de 2014. A Embratur projeta para os próximos meses um aumento de quase 32% na conexão entre os dois países. O município de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é considerado o melhor destino de ecoturismo do país. E para reforçar as ações de preservação e manter a infraestrutura, o poder público vai passar a cobrar uma taxa dos turistas. O decreto de 19 de novembro entra em vigor no dia 20 de dezembro. O decreto institui a TCA, Taxa de Conservação Ambiental, R$ 15 por dia para cada turista que entrar em Bonito. Estão isentos os prestadores de serviços e crianças menores de 7 anos de idade. O critério para a cobrança é que a pessoa tenha um voucher de agência para fazer um dos passeios oferecidos no município. O turista precisa, então, entrar em um aplicativo ou site, turistapornatureza.com.br, e preencher os dados. Se o cliente não emitir o pagamento e, consequentemente, o número do localizador dele, a agência não consegue emitir o voucher dele. Então, o cliente só faz um passeio se ele realizar, o pagamento da taxa. A fiscalização será feita pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A gente vai sentir essa demanda agora no começo do serviço em específico, Se o número de fiscais são suficientes, junto com o aparato digital, para a gente fazer esse controle. O município de Bonito recebeu no ano passado cerca de 300 mil turistas formais, ou seja, aqueles que utilizaram voucher de agência para fazer passeios. Se a gente comparar esse ano, fazer a mesma analogia, vai gerar 4,5 milhões de receita.
O secretário de Meio Ambiente diz como será usado o recurso dessa taxa cobrada dos turistas. Uma parte voltada exclusivamente ao meio ambiente, para trabalho ali na conservação dos recursos naturais, desde manejo de solo e água, saneamento, gestão de resíduos sólidos. E uma parte é oferecida como um serviço ao cliente que visita Bonito. Quem pagar a taxa vai ter direito a um seguro obrigatório, assistência hospitalar, R$20 mil por morte acidental, 20 mil por invalidez permanente total ou parcial, 5 mil de auxílio funeral e R$ 900 de reembolso em caso de acidente nos atrativos licenciados. Somos um município de 24 mil habitantes que recebe mais de 300 mil. 300 mil são só os formais. Então, se a gente pensar exclusivamente no eixo de gestão de resíduos sólidos, isso já é uma conta absurda. Fora os avanços que a gente deseja trazer, expansão da coleta seletiva, melhora na drenagem urbana, melhora no saneamento, melhora na manutenção e conservação do solo. Bonito tem mais de 3 mil quilômetros de estradas vicinais, que também colaboram ali para um dano relativo ao rio, principalmente quando a gente pensa na questão do turvamento. Então é muito importante que a gente organize esse recurso e atinja essas ações para manter bonito como sempre. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.